Bom, o Bolsonaro, ou melhor, os bolsonaristas estão achando que ganharam o Congresso Nacional, que os deputados agora são todos bolsonaristas. Meu irmão, quem ganhou alguma coisa foi o Centrão. O Centrão ganhou um presidente. O Bolsonaro agora ele está tutelado pelo que tem de pior na política depois dele, claro. Porque não existe nada pior do que o Bolsonaro. Nada. O Centrão, gente, é aquela turma de deputados que se juntam para chantagear qualquer governo que esteja lá. Esses caras não têm ideologia, não acreditam em nada, eles querem mamar. E muitos querem mesmo roubar mesmo. Você pega esse Arthur Lira, que virou presidente agora, puta bandidaço, bicho. Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Michel Temer, Aécio. É a turma do Centrão. Centrão que o Bolsonaro dizia que não iria se render nunca. Bolsonaro e o general Heleno, eles chamavam esses caras de bandidos, ladrões. Esses caras fizeram parte do governo Lula. Vocês lembram do Mensalão? Então, foram eles que começaram aquela merda. Porque eles foram pegos roubando nos Correios. Dentro do acordo deles estarem na base de apoio do Lula, eles ganharam alguns cargos. Para quê? Para roubar. Lembra daquelas imagens nos Correios, o cara pegando 2, 3 mil reais contando? Então, por conta daquilo, o Roberto Jefferson foi chantagear o Zé Dirceu, que era o chefe da Casa Civil, tipo um primeiro-ministro. Ou seja, o Centrão estava ali na base de apoio do governo Lula e eles foram pegos roubando e queriam que o Zé Dirceu passasse pano, porque senão iriam delatar o esquema do Mensalão, que era, na verdade, acordos políticos. Olha, a gente te apoia, mas temos dívidas de campanha, sabe como é que é? Vocês precisam pagar pra gente. Foi um puta erro dos governos petistas. Mas o fato é que esses caras chantagearam o governo e deu aquela puta merda. O Lula só não foi impeachmentado porque tinha um apoio popular absurdo e não se rendeu a esses caras. Diferente quando aconteceu com a Dilma. A Dilma foi chantageada também pelo Eduardo Cunha do Centrão. Ou o PT votava a favor dele na Comissão de Justiça, ou ele iria derrubar o governo. Foi isso. Porque a situação do Eduardo Cunha, era essa. Ele ia para a cadeia, como acabou indo. E foi isso que o Roberto Jefferson tentou fazer com o Lula. Só que com a Dilma teve o fator rua. As ruas ficaram cheias porque a TV Globo apoiou o golpe. Vocês lembram, nos domingos de manhã, o Esporte Espetacular entrava ao vivo com links nas principais cidades do país, convocando o povo para ir para as ruas. Revista Veja, Época, Isto É. Tudo começou com o Eduardo Cunha, ou seja, o tal do Centrão, querendo chantagear o governo. Nesse caso, para abafar casos de corrupção. Mas as chantagens desses caras não param por aí. O Bolsonaro gastou 3 bilhões para comprar os votos para o Centrão, para eleger esse bandidaço, o Arthur Lira. Cara, esse cara é condenado por vários crimes. Ele está na vida pública à base de liminar. Quanto vai custar para ele, para o Bolsonaro, não aceitar nenhum pedido de impeachment? Quanto vai custar isso para o Bolsonaro? Porque os pedidos estão lá e vão chegar mais, porque o Bolsonaro não para de cometer crimes de irresponsabilidade. Quanto vai custar isso para o Bolsonaro? Então, meus caros e caras, eu não acho que a vida vai melhorar tanto assim para o Bolsonaro, não. Ele está tendo uma sobrevida por conta do impeachment. E tem outra. Esses caras são fisiologistas ao extremo. Se sentirem que a opinião pública quer a cabeça do Bolsonaro, é na hora. Se sentirem que eles vão ser beneficiados em entregar a cabeça do Bolsonaro, é na hora. O Rodrigo Maia, foi candidato do Bolsonaro quando foi eleito presidente do Congresso. A diferença dele para o Arthur Maia é a ficha policial. Só isso. O fato é que esses caras do Centrão são, na verdade, a bandidagem da política. E é na mão deles que o Bolsonaro caiu. Isso, por um lado, faz com que aquela narrativa do Bolsonaro de ser anticorrupção, anti tudo que está aí, vai se enfraquecendo cada vez mais. Não estou falando isso com os psicopatas que seguem ele. Eu digo para aqueles que votaram no Bolsonaro achando que ele realmente era anticorrupção. Tem gente que pensou assim mesmo, cara. É verdade, eu conheço um monte. Portanto, isso daí vai desmontando cada vez mais essa retórica deles.
Ele vai colocar nos ministérios agora um bando de ladrão sedento por dinheiro, sedento por contratos. Isso aumenta e muito o risco de estourar escândalos, porque esses caras são loucos. E vamos ver até quando esse filho da puta vai suportar ser chantageado diariamente por essa turma. Porque quanto mais fragilizado, mais alto é o custo do apoio. A aprovação do Bolsonaro vem despencando. As expectativas, né, infelizmente, são terríveis. A gestão da pandemia já foi comprometida, já são mais de 220 mil mortos. E esse número não para de crescer, é assustador. Nós estamos com uma média de 1.000 e poucos mortos por dia. A grande imprensa fritando o Bolsonaro todo dia. A economia aos frangalhos. Nenhuma indicação que vai melhorar. Pelo contrário, com o fim do auxílio emergencial, só tende a piorar. Ontem o ministro Fux humilhou o Bolsonaro. Aliás, o Arthur Lira, que apesar de ladrão não é insano, não é quarta-feira passada, já fez um discurso pró-ciência. O novo presidente do Senado também. Então, meu caro Bolsonaro, tua batata continua assando. Aliás, o governo Bolsonaro, mesmo que conseguisse fazer o que no fundo eles queriam, que era ser um regime totalitário, sem Congresso, sem judiciários, STF, sem imprensa, mesmo se ele conseguisse isso, ele estaria condenado ao fracasso, porque não cabe mais esse tipo de governo em lugar nenhum do mundo. Isso é um delírio de terraplanista, de gente perturbada, porque a oposição sempre vai ser mais forte. As instituições não vão tolerar esse tipo de tiranos. Nem a imprensa, mesmo a imprensa marrom, a vendida, nem o STF, acovardado, nem o parlamento, cheio de ladrões, vai suportar isso. E muito menos o povo. Parece que a gente está paralisado, mas a gente não está, não, gente. Eu sinto pelo feedback dos meus vídeos, a quantidade de gente indignada, pelo programa Avesso que eu apresento, o feedback também das pessoas, pela postura da imprensa, especialmente a Globo, em relação à pandemia. Essa atitude do Fux, que eu acabei de falar agora, a Polícia Federal, com todo o aparelhamento que ela sofreu, ela está investigando, por exemplo, o Pazuello por omissão na gestão da crise lá em Manaus. Mesmo a Procuradoria-Geral, com Aras, teve que mandar investigar o governo Bolsonaro. Então, meus amigos e amigas, vamos nos manter firmes. A pandemia está nos atrapalhando, além das mortes todas, o sofrimento todo, mas uma hora isso vai ter que parar e nós vamos poder ir para a rua e nós vamos com força, com tanta força que o Centrão vai entregar a cabeça do Bolsonaro para a gente numa bandeja e esse pesadelo vai ter fim. Enquanto isso, vamos nos cuidar de quem a gente ama, se proteja, seja solidário, ajude, pegue na mão de quem precisa. Conscientize as pessoas a se vacinarem, a se cuidarem, um dia de cada vez, e nós vamos chegar lá. Beijo grande, vamos ficar firmes.